iremos falar sobre um tema muito importante, que é o poder da intercessão de um crente. O poder da intercessão de um crente. Será, irmãos, que a nossa intercessão, será que a nossa oração a favor de outros, ela surte algum efeito? Ou será que não? Será que é só balela? Será que é só ficção? Na verdade, não surte efeito nenhum. Domingo à noite passado, nós estudamos sobre a impressionante intercessão de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, quando ele pede ao Pai que traga perdão aos seus próprios assassinos. E essa é uma intercessão impressionante da Bíblia. Porém, ela não é a única. Pelo contrário, a Bíblia ela está alagada de rios de intercessão, né? A Bíblia está cheia de exemplos e mais exemplos de pessoas orando por outras. E hoje eu quero ver com vocês alguns exemplos, especialmente no Antigo Testamento, no Velho Testamento. E duas perguntas que eu queria que nós respondêssemos nesta manhã são: primeiro, será que a intercessão ela traz algum benefício real para quem ora? Para quem intercede por alguém? Será que quem intercede por alguém recebe algo, é transformado em algo? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é: será que a intercessão traz algum efeito verdadeiro sobre quem recebe a oração? Ou seja, as pessoas pelas quais nós oramos? Será que existe efeito para nós? Será que existe efeito para os outros quando nós oramos pelos outros? Você tem experiência de algo assim na sua vida? Vamos ver então alguns exemplos, começando pelo exemplo de Abraão, a intercessão do nosso pai na fé, como a própria Bíblia o chama, Abraão. Para isso, abra a palavra de Deus no primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós iremos ler os versos 22 a 33. A intercessão de Abraão. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Gênesis 18, a partir do verso 22. Então partiram dali aqueles homens. Vamos já ver que homens são estes, que não eram homens, mas pareciam homens. E foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar, por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ou seja, 45, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20.
Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Oremos. Pai amado e Pai querido, nós nos sentimos, Senhor, privilegiados por estarmos aqui, Pai, em Tua presença, por neste domingo pela manhã termos tido o desejo, a consciência de buscar ao Senhor, juntamente com o Teu povo, Pai, é o que estamos fazendo aqui nesta manhã, precisando, Pai, ouvir a Tua voz, precisando aprender mais de Ti, acerca de quem o Senhor é e o que o Senhor espera de cada um de nós. Queremos sair daqui, Senhor, transformados de alguma maneira. Então, tem misericórdia de nós, envia o Teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que saiamos daqui, Senhor, ainda mais fortes, ainda mais desejosos de sermos obedientes ao Senhor, pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, eu creio que vocês conhecem o contexto aqui, mas só para lembrar, esse é o momento no qual Deus, em forma humana, em aparência humana, aparece para Abraão juntamente com mais 2 anjos. Parecem homens, mas na verdade não eram. O capítulo seguinte vai mostrar. E Deus aparece para dali destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão escuta que Deus tem esse propósito. Abraão escuta que Deus tem esse plano de destruir Sodoma e Gomorra. Então, quando os 2 outros seres saem para as cidades perversas, para as cidades pervertidas, Abraão permanece na presença do Senhor. Olha que menino esperto, né? Será que Abraão tinha alguma coisa para fazer em casa, irmãos? Será que Abraão tinha alguma tarefa para executar? Um homem que tinha muitos servos, que tinha muita propriedade, com certeza Abraão tinha muita coisa para fazer, não tinha? Só que ele sabia que naquele momento não tinha nada mais importante do que ele permanecer na presença do Senhor. E é exatamente isso que ele faz. E aí ele começa a interceder a Deus a favor da cidade. E aí eu pergunto, o que é que chamou a sua atenção aqui nesse diálogo entre Abraão e Deus? Alguma coisa chamou a sua atenção? Suiane? Cessou no 10. Até 1. Será que... É uma pergunta intrigante. Por que Abraão termina no 10? Eu acho que é porque ele achava, Suiane, que tinham pelo menos 10 justos lá. Porque senão ele teria continuado, porque ele sabia que o sobrinho dele estava lá, né? Então ele parou no 10. Opa, quer dizer que se houver 10, então Deus não vai destruir. Ele achava que talvez pelo menos 10 existia, né? Brunão? Como é, Bruno? Exatamente. Senão ele teria baixado até... Se não tiver nenhum, Senhor, se eu destrói assim mesmo. Né? Mas ele achava que pelo menos a família dele era uma família de justos, né? O que mais chamou sua atenção aqui nesse texto? Vai lavar suas louças, rapaz. Exatamente. Esse é um princípio muito importante, Gilson. A gente pode notar aqui, por exemplo, me impressionou muito aqui a reverência de Abraão, né? Abraão é um homem muito respeitoso, por mais que ele já fosse um homem de muitas posses, um homem a quem Deus já havia prometido coisas. Então Abraão, apesar de tudo isso, ele era muito reverente. Você vê que não existem imperativos aqui, né? Não existem ordens de Abraão para Deus. Pelo contrário, existem perguntas. Ele faz perguntas para Deus e ele faz com muito cuidado, né? Eu estou me atrevendo mais uma vez. Eu sou pó e cinza.
Então existe um respeito muito grande, que às vezes a gente nota que falta muito nos dias de hoje, de pessoas em relação a Deus, até quando estão orando, né? Chamam Deus de nomes que a gente não chama nem o pai da gente, e tem gente que chama. Então, porém, apesar dessa reverência toda, Abraão não deixou de ser ousado. E eu acho bonito esse equilíbrio que existe em Abraão entre reverência, mas ao mesmo tempo ousadia, né? Ele ousa, ele insiste, ele fala com Deus como alguém íntimo de Deus. E aí como é que Deus reage a isso, né, Gilson? Se eu ainda tenho crédito no céu, né? Exatamente. Gilson até me lembra agora de um versículo que tem lá em Tiago que diz que Deus dá graça aos humildes, né? Quanto mais a gente se humilha, mais Deus nos dá oportunidades, mais Deus nos dá graça, mais Deus nos abençoa. Ao contrário, quando nós nos orgulhamos, Ele fecha a porta, porque Ele é inimigo do orgulho, né? Então está aí uma estratégia para a gente falar com Deus, se humilhando na presença dEle, né? Se arrastando mesmo, e aí Ele vai. Eu li um texto esses dias no meu devocional, lá em Juízes, que diz que Deus não pôde mais conter a sua compaixão. Olha que verso lindo, irmãos. Deus não conseguiu mais conter, segurar a compaixão que Ele tinha pelo povo. Um povo perverso, mas um povo que se humilhou perante Ele, e aí Deus extravasa, Deus demonstra toda a sua compaixão pelo seu povo, né? Interessante isso. Então esse equilíbrio de Abraão entre a sua reverência, o seu respeito, mas ao mesmo tempo a sua ousadia, é muito impressionante. E como é que Deus reage às propostas de Abraão? Primeiro ele responde muito bem, nem tinha notado isso, mas ele responde todas as vezes que Abraão pergunta. Alguns versículos que foram citados hoje falam sobre orar e Deus ouvir. E Ele sempre ouve, e Ele sempre responde. Às vezes não do jeito que a gente quer, e não na hora que a gente quer, mas Ele responde. E o que eu acho interessante aqui também, é que Ele aceita todas as propostas de Abraão. Toda vez que Abraão pergunta sobre um número, Deus diz, eu não vou destruir por esse número. Aí Abraão desce um pouquinho mais, Deus diz, eu não vou destruir se tiver esse número que você citou. Porque, olha que interessante, irmãos, Deus poderia ter dito, Abraão, se houver 10 ali eu não vou destruir, mas não, Deus vai agindo naquilo que Abraão pede, porque Deus poderia já ter descido. Primeira pergunta que Abraão faz, se tiver 50, Deus poderia ter dito, não, Abraão, se tiver 10 eu não vou destruir, mas ele responde de acordo com o que Abraão pede. Se tiver 50, não, não destruo. Senhor, se tiver 45, não, eu não destruo 45. 40, 30, 20, 10. Deus vai agindo de acordo com o que Abraão cita, com o que Abraão pede, irmãos. Sempre vai ser assim, pastor? Sempre há o que a gente pedir a Deus, Deus vai concordar, Deus vai aceitar? Não, graças a Deus que não, né? Porque nem sempre a gente vai pedir o que presta. Mas, irmãos, o princípio que eu vejo aqui é que Deus quer a nossa participação nas ações do mundo. Com certeza, nós vamos ver que sim, Tsunamita. Com certeza nós limitamos o agir de Deus pelas nossas orações ou pela falta das nossas orações. No caso, Abraão parou em 10. E talvez, Tsunamita, se ele tivesse pedido 5, Deus não teria deixado. Deus poderia ter rejeitado. Mas é uma pergunta que fica, é um ponto de interrogação que fica. O que é que isso nos ensina? Nem sempre as nossas orações serão atendidas, mas Deus, o princípio aqui é que Deus, Ele quer a nossa participação nos seus projetos. Deus age mediante a nossa intercessão, mediante as nossas orações.
É como se Deus quisesse que nós participássemos com Ele do que está acontecendo na terra, do que Ele vai fazer aqui na terra. Que Deus é esse, né, irmãos? Deus que age mediante o meu orar e o teu orar. Ele não se limita a isso, mas Ele quer a nossa participação. Everardo. Fosse um pai com um filho, já tinha? Glória a Deus. Verdade. Paciência, né? Seja paciente. E qual foi o resultado, irmãos? A cidade de Sodoma foi ou não foi destruída? Foi. E isso nos mostra o quê? Nem 10 justos tinha lá. Olha a degradação moral na qual uma cidade inteira estava. Nem 10 justos havia naquela cidade. E aí eu me perguntei, se fosse contado em Maracanaú? Eu creio que existem mais do que 10 em Maracanaú. Eu tenho fé. Pergunta é, nós estaríamos entre esses que poupariam uma cidade da destruição por causa do nosso temor a Deus? É uma pergunta a se pensar, né? Excelente. É verdade. Esse é um princípio muito importante, Paloma. Eu vou já voltar a ele, que é algo excepcional em Abraão. Então a cidade perece, não havia nem 10 justos lá, porém, o sobrinho de Abraão e as filhas dele são poupadas. Elas são salvas. Por quê, pastor? Porque eles eram justos? Não. Olha o motivo que a Bíblia dá para Ló, sobrinho de Abraão, e suas filhas não morrerem. Capítulo 19, verso 29. A gente tem outro microfone desse, tem? Assim, para usar? Porque quem está em casa não dá para ouvir vocês falando, né? Uma pergunta, às vezes um comentário tão importante, às vezes não vai sair na transmissão. Capítulo 19, verso 29. Ao tempo em que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus não poupou o sobrinho de Abraão por causa do sobrinho de Abraão. Deus poupou o sobrinho de Abraão e as filhas dele por causa do seu servo. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A intercessão é uma forma de abençoar a nossa própria família. E nós não precisamos, como a Paloma falou, orar apenas pela nossa família para ela ser abençoada. Aqui Abraão não orou apenas por Ló. Senhor, vai lá no meu sobrinho, age na vida dele. Não, Abraão orou por uma cidade inteira. Então a gente não precisa ter uma visão, irmãos, restrita. Eu vou orar só pela minha família, pela minha família, pela minha família, pela minha... Não. Ore de uma forma abrangente, que Deus já sabe como é que está o teu coração, Deus sabe como é que está a tua família. Deus, Ele vai agir nos teus, quando nós não lembrarmos apenas dos nossos. Abraão orou pela cidade inteira. Deus lembrou de Abraão e salvou quem? Deus não salvou a cidade inteira, mas salvou a família dele. O sobrinho dele e as filhas
do sobrinho dele. Então, algo muito impressionante que nós vemos aqui na intercessão de Abraão. Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo, a intercessão de Isaque. Gênesis 25, 19 a 21. Gênesis 25. São 5 exemplos só que a gente vai ver hoje, dos muitos que a Bíblia traz de oração a favor dos outros, e vamos aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. A intercessão de Isaque se encontra em Gênesis 25, 19 a 21. São só 3 versículos. Amém? São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de quantos anos? 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaque era filho de quem? De Abraão. E com certeza ele deve ter aprendido algo do seu pai acerca do poder da oração, do poder da intercessão. Tanto é que aqui ele intercede pela sua mulher, pela sua esposa, Rebeca, que era estéril. Então aqui nós aprendemos também que além das intercessões gerais, que nós podemos fazer por povos, por pessoas, por cidades, nós também podemos fazer intercessões por pessoas específicas, por uma pessoa só. E é o que Isaque faz, ele ora pela sua esposa. E qual é o resultado, irmãos? O texto diz que o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Primeira coisa que eu noto aqui é o plural. Deus lhe ouviu, não a oração, mas Deus lhe ouviu as orações. Por quê? Porque Isaque precisou orar várias vezes pela sua mulher. Irmãos, haverá momentos em que nós vamos precisar orar por uma causa apenas uma vez e ela vai ser resolvida. Quem já teve experiência assim? Houve uma causa, um problema, você orou uma vez e você até se surpreendeu porque Deus respondeu. Às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente até se surpreende com a resposta que Deus dá. Orou uma vez e Deus já respondeu. Ixi, eu estou bem assim com Deus, né? Como se o mérito fosse nosso, quando na verdade é dele. Porém, irmãos, e a Bíblia está cheia de exemplos assim, porém, vai haver momentos em que nós não vamos orar apenas uma vez por uma causa. Nós vamos ter que orar várias vezes, pela mesma causa. Inclusive, é bem provável que Isaque tenha passado anos orando por Rebeca. Por quê, pastor? Ele casou com quantos anos? Aqui diz que ele casou com 40. E os versos seguintes vão dizer que ele se tornou pai com 60. Naquela época era ainda assim jovem, que nem eu, né? Então ele casa com 40, ele se torna pai de gêmeos, viu? Com 60. E aí eu não vou dizer, porque a Bíblia não diz que ele passou os 20 anos orando. Assim que ele casou, ele já orou por Rebeca. Não, talvez ele descobriu um pouco mais tarde. Mas eu creio que boa parte desses 20 anos, ele passou orando pela sua esposa. Orando para que Deus a curasse, para que ela gerasse filhos, porque era a maior alegria em Israel naquela época. E aí, irmãos, nós... Exatamente. Pois não, faça a pergunta no microfone para ficar registrado. Isso me faz lembrar aquela questão do Daniel, né? Que orou e a resposta veio logo, de imediato, porém ele não recebeu logo, porque ficou, né, aquela disputa e veio o anjo. Então dá-se a entender que às vezes Deus concede na hora que a gente pede, mas não estamos preparados, vamos receber depois, né? É verdade, bem lembrado. Existem ocasiões em que a resposta até sai logo do trono. Só que aí no meio do caminho tem um problema na entrega, né?
E por quê, irmãos? Porque existem guerras espirituais que às vezes nós nem enxergamos. Por isso é necessário persistir em oração, porque às vezes a resposta já foi dada, só que ela não chegou ainda, né? As estradas estão esburacadas, as estradas aqui, saiu do trono, perfeita, só que vai ter guerra entre anjos. Daniel vai mostrar isso. Entre anjos e demônios vai ter guerra, e os demônios não querem que a resposta seja entregue. O que nós temos que fazer? Continuar orando, para que Deus complete a obra, porque Ele já iniciou e Ele vai completar, né? Então, nesse caso aí, nós vemos que, de fato, às vezes demora por isso. Às vezes não, é porque a gente não está pronto ainda e Deus tem que fazer a gente esperar um pouco mais. Paloma. Engraçado também que Abraão tinha uma promessa de ter muitos descendentes, através de Isaac, né? Porque quando ele já tinha um filho, e Deus promete que a descendência dele iria ser através de Isaac. E isso não abala a fé de Isaac, né? Porque ele já tinha uma promessa que dele seria também, teria uma grande nação, né? E mesmo quando ele casa com uma mulher estéril, né? Isso não abala ele, sendo que já tinha uma promessa, né? Que através dele ia ter essa descendência. Glória a Deus. A Paloma parece que está adivinhando as coisas que eu vou dizer, viu, Paloma? Mas eu também vi essa lição. Deus, primeiro Isaac persevera. E qual é a lição que isso nos dá? Nós temos que perseverar. Nós temos perseverado, irmãos? Nós temos orado pelas mesmas causas há anos? Ou temos desistido de algumas causas porque parece que está demorado? Isaac demorou provavelmente anos, talvez década, orando por um mesmo pedido, e ele não desistiu, até que recebeu. E o que é interessante, como a Paloma falou, é que esse já era o propósito de Deus. Dar filhos a Isaac já era o plano de Deus. Porém, o plano de Deus só aconteceu mediante a intercessão do seu servo. Olha que lição importante. Existem coisas que Deus só vai fazer mediante as nossas orações. Existem coisas que Deus quer fazer, mas Ele quer fazer mediante a nossa participação, mediante a nossa intercessão. Deixa eu dar um exemplo: salvar almas. Deus quer ou não quer salvar almas? Mas como é que Deus salva almas? Mediante a nossa pregação, mediante a nossa intercessão por alguém, orando por alguém, de dia e de noite, de madrugada, até que o coração dela se quebrante. Ei, é o que Deus quer, mas Deus não quer sem a nossa participação. Deus queria que Isaac e Rebeca tivessem filhos? Queria, só que Ele não fez isso de forma automática. Ele esperou Isaac orar, interceder, persistir, para depois conceder a bênção. Então às vezes a gente diz, se for da vontade de Deus vai dar certo. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque às vezes é um fatalismo, né? Se for da vontade de Deus, dá certo, e a gente cruza os braços. Como se Deus Ele não precisa de nós, mas Ele quer a nossa participação. Então, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Mas se você descruzar os braços também. Faça a sua parte. Coloque o joelhinho no chão, ore, insista, busque, obedeça, pregue. E o que Deus quer vai acontecer, porque nós estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer. Gilson. Espera. Precisa, Fran. Eu creio que o fato de a gente orar e a gente dizer assim, a bênção está demorando, a oração está demorando. Não. Deus, por Ele ser conhecedor, creio eu, de todas as coisas da nossa vida, o mais íntimo da nossa alma, tem critérios de fé que precisa ser ajustado, para que lá na frente a gente não se decepcione. Ou seja, eu orei, está demorando. Deus está querendo que a gente permaneça mais para eu me aprimorizar. Não que a resposta esteja demorando. Ele já liberou. Lá na cruz do Calvário, Cristo já liberou. E através dele nós alcançamos a graça. Agora, Deus está tratando a nossa fé na intimidade para eu ser mais eloquente nas minhas palavras, firme,
forte para com Deus, para que lá na frente o que eu venha falar seja consciente, positivo, verdadeiro, ligado ao trono da graça. Eu creio que é isso que Deus faz na nossa vida. Não é coisa que a gente vai orar e aquela fezinha mirrada de Deus vai, ora só um pouquinho, só um pouquinho. Não, eu tenho certeza da minha fé, convicto de que ela vai ser respondida. E Deus está ajustando a minha fé. Não é que a resposta demora, eu penso assim, Deus está trabalhando no vaso. Rapaz, vamos estar falando bonito, viu, mano? Para complementar o que o Gilson disse, né? Se a gente observar, ele deixou Abraão, né? Abraão falou, 50, aí foi diminuindo. Talvez Deus permitiu que Abraão diminuísse para ver até onde vai a fé de Abraão. Eita. Porque Abraão sabia que lá em Sodoma e Gomorra a situação estava ruim. Então tinha que ter muita fé para achar que lá tinha 10 justos. Então e com ele Isaac tinha, né? também, e com Isaac também não foi diferente. Ele já tinha a promessa. E ele casou com uma mulher estéril. Talvez Deus, né, teve essa demora para mostrar até onde vai a fé de Isaac. Glória a Muitas Deus. vezes é assim com a gente também. Eita, rapaz, vocês estão demais, viu, mano? Essa questão do tempo, ela é muito subjetiva, né? 1 minuto, ele se torna mais longo ou mais curto, dependendo do que a gente está fazendo. Você já percebeu isso? É 1 minuto, são 60 segundos. Mas passa 60 segundos fazendo exercício. Rapaz, é 1 hora, né? Tem um exercício que o povo chama de prancha. Ali é a coisa pior que existe no mundo, né? Agora, 1 minuto, você comendo uma feijoada, né? Um churrasco, já acabou. Então, o tempo ele é muito subjetivo. Quando nós estamos fazendo algo que nós gostamos, o tempo parece que passa mais rápido, mas é o mesmo tempo. Quando nós fazemos algo que não gostamos, eita, como está demorando. Esperar um ônibus na parada, né? O tempo é o mesmo, mas parece que é pior. E é aí que vem o teste da nossa fé. Bruno. E para demonstrar a importância da oração, né? Da fé. Na certa demorou uns 20 anos, 15 anos. Mas quando veio dobrado, foi gêmeos, né? É verdade. É verdade, viu, Bruno? Bem lembrado. Demorou, mas quando veio, vieram 2. Né? Veio dobrado. Louvado seja Deus. Eu estava vendo aqui que os gêmeos, né, brigavam na barriga. Tu já está olhando a continuação da história, é assim? Não, porque eu me lembrei que o Gabriel só nasceu por conta do Lucas, que não se aquietava, né? É tanto que eles eram dentro de uma placenta só, univitelinos, e um era mais quieto, e o outro, e tanto que a minha barriga tinha um decair mais um pouco, porque tinha um que já estava querendo nascer antes do outro, né? E eu gerei os meninos com a placenta aberta. É tanto que eu fiquei internada, eles nasceram de 5 meses, mas por conta que a barriga mesmo, ela, por mais que fosse univitelinos dentro de uma placenta só, dava para perceber que tinha uma criança que era mais quietinha, que era o Gabriel, né? Que era o gemelo. Eles chamavam de gemelar 1 e gemelar 2. O gemelar 2, eles achavam até que ele poderia nascer sem vida, né? Ele poderia chegar a falecer, o Gabriel, no caso. Porque ele não era tanto quanto o outro. Tanto que, parece que queria mais viver, né? Quando nasceram, o Lucas passou menos de 1 mês na UTI. O Gabriel já passou quase 3 meses na UTI. O Lucas sempre para frente. O né? Lucas já foi para a enfermaria, né? Já tinha esse contraste, né? Já tinha essa diferença. Aí a gente vê que é real mesmo, que dentro da barriga já existe a diferença. Apesar de ser gêmeos univitelinos, né? Ninguém é igual. Louvado seja Deus. Vamos então agora para o próximo exemplo, que é a intercessão de Moisés. Existem, na verdade, irmãos, nós poderíamos falar nas intercessões de Moisés, porque Moisés, ele é um servo de Deus que intercede muito na Bíblia. E existem casos bem famosos, por exemplo, quando o povo fabrica um bezerro de ouro. Moisés intercede pelo povo perante Deus. Quando os espias voltam de Canaã, lá em Números,
e o povo desacredita totalmente do poder de Deus, Moisés vai lá e intercede pelo povo, né? Nesses dois casos, a intercessão de Moisés é como se fosse um freio que impedisse Deus de atropelar Israel. Eu creio que Deus não está blefando. Uma vez eu li num comentário que Deus estava testando Moisés. Eu vou destruir o povo, Moisés. O que tu vai fazer, Moisés? Eu vou destruir. Né? Como se Deus estivesse encenando, blefando. Não, eu creio que Deus ia fazendo enxame, né? Ixi, isso aí é nova, viu? Deus estava ali, né? Fazendo enxame, como a irmã disse. Eu creio que não. Eu creio que quando Deus disse eu vou destruir esse povo, ele tinha esse propósito mesmo. Por que ele não destruiu? Porque um homem intercedeu. Porque um ser humano, um pecador, intercedeu. Vidas foram poupadas. Porém, por questão de tempo, vamos ver uma intercessão de Moisés que não é tão conhecida, quando ele intercede pela sua própria irmã. Números capítulo 12. Esse aí é o Gemelá 1 ou 2? Gemelá 2. Números 12, 1 em diante. Amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 12, 1 em diante. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Tomara que ia casar com ela. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, Deus chama o trio: vós três, saí à tenda da congregação. Vamos ter um particular. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, imagina a cena, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Eu já tinha desmaiado. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Parece aquele pai. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Ou seja, eu falo com ele de forma indireta. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Já pensou, irmãos, a defesa que Deus faz dos seus servos aqui? Contra Moisés. E aí a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Aquele cantor não vai gostar disso, né? E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Irmãos, aqui nós vemos algo muito comum, porém muito triste, na história do povo de Deus, algo chamado ciúme. É quando pessoas têm ciúmes umas das outras, por causa daquilo que Deus dá para um e não dá para outro. Muito bem, senhor Namita, a questão era o pretexto. Eles aqui alegaram que Moisés tomou a mulher cuxita, mas era só desculpa. Na verdade, eles estavam com inveja do próprio irmão.
Porque Deus falava com ele e não falava com eles. Aí eles usam a desculpa, né? É algo muito comum. Por que faz isso ou aquilo? Mas não é, a questão não é essa. É algo dentro do coração da pessoa. Vinícius. Também estava observando com a Paloma aqui, que fala, né? Arão e Miriam. Mas aí no final só Miriam ficou leprosa. Aí tem alguma explicação? Eu creio que Arão foi levado, Vinícius. Ele não iniciou. A questão estava mais no coração de Miriam. Arão, ele talvez deu só um apoio moral para ela. Mas a líder realmente era ela. Talvez até por ela ser a mais velha. Né? Mais velha do que Moisés, no caso. E aí, apenas ela é punida, né? Por isso nós podemos crer que realmente partiu apenas dela. Por causa disso, por causa do ciúme, especialmente de Miriam, ela é disciplinada por Deus. Porque o ciúme é uma obra da carne. Tem que ser vencido. Nós não podemos ter inveja de alguém porque Deus deu algo a essa pessoa. Porque Deus vai nos dar algo também, irmãos. Que pertence a nós, que é nosso. E que ninguém vai tirar se a gente cuidar. Né? E aí acontece algo muito lindo. Arão chega para Moisés, o afetado, e pede: Moisés, ora a Deus a favor dela. Né? Talvez Arão se sentindo culpado. Eu participei dessa besteira aí. Estou vendo a hora minha irmã morrer. Moisés, ora por ela. O que é que Moisés faz, irmãos? Ele intercede pela irmã. E aí eu faço uma pergunta: o que nós temos feito? A pergunta não é o que nós faríamos, é o que nós temos feito quando alguém nos fere, quando alguém que nos machucou está sofrendo. Qual é a tentação? Eita, pai, bem feito. Está aí, ó. Foi mexer comigo? Bem feito. Ou então, irmãos, a tentação é nós não fazermos nada, cruzarmos os braços. Não, deixa, é com o Senhor e ela. O que foi que Moisés fez? O que foi que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não torceu para que, vocês vão ser condenados, seu bando de capeta. Nem Jesus ficou sem fazer nada, porque está registrado que ele orou por aquelas pessoas. O que foi que Moisés fez? Moisés intercedeu. Irmãos, interessante que a frase de Moisés aqui é uma frase curta. Não sei se você percebeu. Senhor, rogo que a cures. Aqui eu não vejo falta de sentimento de Moisés, não. Aqui eu vejo uma pressa de Moisés. Senhor, rogo que a cures. Uma oração, aquela oração urgente, rápida. Como quem vê a hora, a irmã partir ali. Então Moisés intercede por ela. O que nós temos feito quando alguém que nos fez mal está sofrendo? O que é que nós temos feito? Às vezes é mais fácil fazer que nem os filhos do trovão, né? Orar para Deus mandar o fogo do céu, consumir o povo. Senhor, completa a obra, Senhor. Você já começou, vai lá e... Não deixa na metade não, vai estar tão bonito, né? Irmãos, nosso coração tem que ser um coração transformado. E é nessas horas que a gente vê o quão próximos nós estamos de Deus. É quando alguém que nos feriu, que nos prejudicou, está sofrendo e o nosso coração tem piedade daquela pessoa. Tem compaixão dela, a ponto de orar por ela, para que Deus a abençoe, para que Deus a perdoe. Esse é o teste do verdadeiro crente que vai para o céu, viu? É na hora que alguém está sofrendo, você orar por essa pessoa. Irmãos, qual foi o resultado da oração de Moisés, da intercessão de Moisés? Quero ouvir vocês. A pergunta, Bruno, é: Deus atendeu ou não a oração de Moisés? Sim? Sim, só que teve consequência o que ela fez. Deus atendeu, mas também houve uma disciplina junto com a petição que ele atendeu de Moisés. Mas ele atendeu. Ele Muito poderia bem. não ter atendido, mas ele atendeu. Muito bem. Creio que até assim como ensinamento, e também Deus quis mostrar como exemplo para o povo também, né, através da vida dela. Rapaz, vocês são demais, viu? Alguém poderia dizer: não, Moisés pediu e Deus rejeitou a oração dele. Exatamente.
Sem falar, Sunamita, que ela poderia ficar leprosa a vida inteira. E aí Deus, Moisés, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não teria que ficar fora 7 dias? É como se Deus estivesse dizendo, eu estou cuspindo no rosto dela. Né? Então ela vai ter, tá bom, é como se nós podemos entender assim, tá bom, eu vou curá-la porque você orou por ela. Mas ela vai ser disciplinada. Até como a Suiane falou, como exemplo para os demais. Irmãos, não se escuta mais falar em Miriam na Bíblia. Nem dela reclamando de ninguém. Disciplina de Deus é boa na nossa vida, né? Ela nos transforma. Então Miriam não reclama mais de ninguém. Exatamente. Tem coisas positivas e negativas sobre Miriam, né? Mais positivas do que negativas, porque ela salva a vida do próprio irmão. E agora o irmão salva a vida dela, né? Por isso que é bom salvar a vida de alguém, porque lá na frente esse alguém pode salvar a nossa. Moisés ora por ela e ela é salva. Amém? Vamos para o exemplo de Samuel. Estamos nos aproximando do fim. A intercessão de Samuel, lá em 1 Samuel 12, 19 a 23. 1 Samuel 12, 19 a 23. Todo o povo, 1 Samuel 12, 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tão pouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Creio que vocês se lembram da história de Samuel. Ana, a mãe dele, era estéril, mas em oração ela faz um voto ao Senhor de que se o Senhor lhe conceder um filho, ela devolve esse filho ao Senhor para servi-lo por toda a sua vida. Esse filho é Samuel, que se torna profeta. E Samuel então é fruto de oração. E eu pergunto, quem mais aqui é fruto de oração? Quem está aqui essa manhã porque alguém orou por você? Quem está vivo hoje porque alguém intercedeu pela sua vida? Todos nós somos fruto de oração, né? E aí, por ser fruto de oração, Samuel entende a importância da oração. E aí o povo chega para ele arrependido, porque pediram um rei. Deus era o rei deles, mas eles quiseram um rei terreno. Samuel intercede a Deus por nós. Ele diz: não se preocupe. Olha o coração pastoral de Samuel aqui, né? Não se preocupem, não se desviem do Senhor. Deus ama vocês, Deus vai resgatar vocês, Deus vai restaurar vocês. Quanto a mim, aí ele se volta para ele e diz: eu não vou deixar de orar por vocês. Irmãos, não importa o quão errado as pessoas estejam, nós podemos continuar orando por elas. Só que como é que Samuel chama o deixar de orar pelo povo? Como é que Samuel chama essa possibilidade dele deixar de orar pelo povo? Longe de mim que eu peque, deixando de orar por vocês. Será que não é isso que Deus quer que nós entendamos? Oi? É isso que Deus quer que nós entendamos. Que deixar de orar por pessoas que Ele colocou na nossa vida não é só um erro, um vacilo, é pecado. Exatamente. Como se nós não estivéssemos amando o próximo como a nós mesmos, deixando de orar por eles. É pecado. É um pecado do qual nós temos que nos arrepender. Pois não. É porque às vezes a gente acha que é como se fosse um requisito, né? Tipo assim, ler a palavra
orar, louvar. Ah, não orei, mas eu li e louvei. Então, tá bom, se eu for Deus aceita. Mas não, é uma ordenança do Senhor, né? É uma ordem dele. Lá no Novo Testamento vai dizer que ele quer que a gente interceda por todos os homens, inclusive pelas autoridades. Deixa eu falar sobre isso hoje à noite, ó. Ore por mim. O interessante é que Deus usa até as crianças para nos ensinar, né? Quando eu estou orando com os meus filhos, o Israel, ele tem uma oração tão extensa, glória a Deus, né? E ele ora pelos abandonados, pelo cachorrinho, por tudo eu fico, Jesus. E eu estou sendo repreendida aqui agora, porque eu fico, meu filho, termine. E ele pelo gato, pelo cachorro, papagaio da casa, todo mundo. É verdade, às vezes dá vontade, né? A gente vê ali o frango na nossa frente, está esfriando. E os meninos também são assim, eles oram e citam, e aí volta para o começo, né? Senhor, abençoa o teu coração, Pai. Que o teu coração esteja no teu coração, Senhor. E aí abençoa fulano, ciclano, beltrano, meu primo, ele ora pelo Israel, né? E nós temos aprendido a esperar, até que eles extravasem o coração deles na presença do Senhor, porque nós aprendemos com eles, né, Senambito? E aí nós aprendemos agora que é pecado. Não orar pelos outros é pecado. Inclusive, irmãos, eu até aconselho, algo que eu procuro seguir na minha vida, é orar primeiro pelos outros e orar por mim no final. Senão, se você inverter, o tempo acaba orando só por você, né? Senhor, me abençoa em todas as áreas. Vixe, acabou o tempo. Aí você pecou, você não orou pelos outros. Mas começa orando pelos outros, que aí vai dar tempo de orar por você também. Alguém levantou a mão ali? Por isso que não acaba cedo, ó. Vocês... O mais incrível quando o povo chega para Samuel, né, e ele intercede, e até ele orienta, né, que o povo continuasse orando. Se a gente olhar pelo lado da fé, vamos dizer assim, da obediência, o povo via Samuel como um profeta de respaldo. Isso é fundamental dentro da igreja. Dentro da igreja, no meio cristão, pessoas autênticas, verdadeiro no que fala e no seu proceder, porque isso diante de Deus ele vê, né? Então Samuel falou para o povo que continuasse orando, né? Que Deus ia providenciar, e eles viam em Samuel, esse homem é um profeta de Israel, ou seja, a palavra de Samuel era Deus falando para o povo, e o povo ali recebendo aquela confiança. Uma vez lá no trabalho eu estava passando uma dificuldade muito grande, e eu olhei, tem muitos cristãos lá dentro, mas eu olhei e pedi ao Senhor que me orientasse alguém para orar por mim. Olha, eu andei meu setor e o outro setor, eu encontrei um irmão que tinha um justo na cidade, que estava habilitado a orar por mim. Eu não sei por que isso. Não é justo. Então não. Eu pedi ao Senhor, me mostra. E fui passando e não senti no meu coração que aqueles orassem por mim. Mas quando eu cheguei no irmão Aloysio, o Senhor disse a ele: vai. Os outros, não vou dizer que estava desviado e tal, mas naquele momento Deus não confirmou, né? Ele era um homem de oração. Era um homem que tinha integridade com Deus. Gente, isso é importantíssimo na fé. E ele, na hora que eu pedi para orar, a produção parou naquela hora, e o pessoal lá na cabine que estava lá, Deus botou eles para fora, só ficou eu, o irmão Aloysio, eu de joelho lá, e ele orando por mim, e não entrou ninguém enquanto ele orou por mim. E o que é isso? É o agir de Deus? É você, o seu coração e homens de oração. Isso faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom ter pessoas que orem por nós, né? E nós temos que orar pelos outros também. E aí, irmãos, Samuel diz que não apenas eu vou orar por vocês, ele diz, eu vou também ensinar para vocês o caminho bom e direito. Então, o que é que isso nos ensina? Nós temos que orar pelos outros, mas nós também temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte. Às vezes o agir é ensinar, é abrir a Bíblia e mostrar. Eu estou orando por você, mas olha o que a Bíblia diz aqui, entendeu? Então, unir oração e ação. Nós temos que fazer as duas coisas. Verardo, bem rapidinho para a gente terminar aqui. Eu vejo uma intercessão de oração aqui. Daniel, é muito forte quando eu passo essa passagem aqui.
que Daniel não se preocupa com ele. Lá no Daniel capítulo 9. Não se preocupa com ele, mas se preocupa com o povo de Israel. Verdade. Aquele povo errando todinho, mas ele não se preocupa com ele, mas ele ora por aquele povo para que Deus retorne a nova aliança com aquele povo, para que aquele povo não sofra. Porque Daniel sabia que Deus tinha tirado aquele povo lá do Egito, e agora aquele povo estava desobedecendo. Mas Daniel, na sua força, na sua coragem e no espírito de sabedoria, ele não intercedeu por ele. Senhor, me livre daqui, eu quero sair daqui. Não, ele pensou no povo, né? Orou pelo povo. Muito bem lembrado. Isso é que nós devemos também, como foi citado aqui. Não esquecemos de orar só por nós, mas nós devemos orar pelo povo. Apesar de tudo que às vezes, aqui, pastor, eu vejo também, todas as pessoas que oram ao Senhor, intercedem pelo povo, eles estão com o coração quebrantado, humilhado diante de Deus. E para nós hoje, nós devemos também fazer isso, coração quebrantado, e muitas vezes o coração diante de Deus humilhado, nós devemos fazer, para que nós possamos, Deus possa também atender nossas orações. Glória a Deus. Muito bem lembrado, exemplo de Daniel. Poderíamos citar muitos outros. Eu escolhi apenas 5. Daniel poderia ser um deles, mas eu quero encerrar com Jó. Jó, capítulo 42. Para a gente encerrar. Vimos o exemplo de Abraão, intercessão de Abraão, intercessão de Isaac, intercessão de Moisés, intercessão de Samuel e agora, para concluir, a intercessão de Jó. 42, versos 7 a 10. Jó 42, fica antes de Salmo. Versos 7 a 10. Diz assim: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Ele fala apenas com o líder, né? Eram 3. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Irmãos, que humilhação para os 3 amigos de Jó, que passaram o livro inteiro apontando Jó, dizendo que ele era pecador, foi por causa do teu pecado, teus filhos morreram porque eles eram rebeldes, e agora Deus faz o inverso. Deus manda eles virem para receberem a oração de quem eles acusaram. Deus é capaz de fazer isso, irmãos. Alguém que te acusou, alguém que te julgou, um dia vai precisar que você ore por ele, que você ore por ela. Deus é poderoso para fazer isso. O que acontece antes de Jó orar pelos seus amigos? Nos versos de 1 a 6, Jó se arrepende diante do Senhor. Irmãos, nós só vamos conseguir interceder pelos outros se nós estivermos bem com Deus. Existem intercessões que nós não vamos fazer, sabe por quê? Porque nós estamos em pecado. Porque o nosso coração está sujo. No momento em que Jó pediu perdão a Deus, se arrependeu, Deus já enviou alguém para ele orar por essas pessoas. Então, para nós intercedermos, nosso coração tem que estar perdoado, tem que estar limpo. Isso é o que acontece antes. E o que é que acontece enquanto Jó está orando? Primeiro, a oração dele é aceita. Quando ele ora pelos seus amigos, e amigos aqui, entre aspas, né? Quem quer 3 amigos desses na sua casa? Irmãos, isso lembra um pouco o que Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus intercedeu por quem? Por quem estava acusando ele, por quem estava zombando dele. Está aí porque merece, está sofrendo porque fez por onde. Foi exatamente o que os amigos de Jó fizeram com ele.
está sofrendo porque pecou. Confessa logo, Jó. Está só nós 3 aqui, nós 4 aqui, confessa logo o que foi que tu fez. Lembra Jesus. E aí Deus atende a oração de Jó. Mas acontece outra coisa enquanto Jó ora. Verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de quem? Do próprio Jó, quando este orava pelos seus amigos. Ou seja, a intercessão vai trazer efeito para aqueles por quem nós oramos, mas ela também vai trazer efeito para as nossas vidas. Não sei quem aqui já trabalhou com vendas, mas em vendas tem uma tal de uma comissão, né? Quando você vende algo, você está beneficiando o seu patrão, você está beneficiando a pessoa para quem você vendeu, mas aquilo também está trazendo um retorno para você. É ou não é? Olha a comissão aqui de quem ora pelos outros. Tem uma comissão e não é uma comissão qualquer, é uma comissão divina. Ah, mas eu vou orar pelos outros, estou com tanto problema. Ei, ora que a tua comissão vai chegar. A tua recompensa vai chegar, né? Deus vai trazer algo para você. Irmãos, Deus se agrada tanto com a intercessão que Ele abençoa o intercessor. É um princípio divino. Deus ama tanto quando nós nos preocupamos com os outros, que Ele vai lá na nossa casa e cuida das nossas coisas. Às vezes precisa nem pedir das suas coisas, que Deus vai lá. Ah, você se preocupou com o outro, pois agora eu vou cuidar de você. Lembra quando Jesus envia os discípulos para pregar nas outras cidades? Quando os discípulos saem, o que Jesus faz? Vai para a cidade deles. Pregar para a família deles. Curar os familiares deles. E é isso que Deus faz, irmãos. Às vezes nós pensamos que cuidar só das nossas coisas é que vai trazer resultado. Mas se eu não pensar em mim, quem é que pensa? Deus. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Deus. Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Deus. Valoriza os outros, se preocupa com os outros, cuida dos outros, com equilíbrio, com sabedoria, claro. Mas pensa nos outros e vai ter alguém que vai pensar em você mais do que qualquer outra pessoa faria. Genuíno, não para receber. Senhor, olha, estou orando aqui pelo fulano, viu? Vai lá me abençoar, não. Aí é egoísmo disfarçado de altruísmo. Deus não se agrada disso. Amém? Então esses são 5 exemplos dos muitos que nós poderíamos citar. E quais são as lições que nós podemos aprender aqui, irmãos? Eu creio que elas estão resumidas em um versículo escrito pelo meu xará. Tiago, capítulo 5, verso 16. Quem sabe de qual é esse versículo? Muito bem. Tiago 5,16 começa dizendo, esse é o final: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto aqui é um contexto de intercessão. Confessai os pecados uns aos outros. Pastor, eu tenho que confessar pecado a outro ser humano? Às vezes sim. Não é ao padre, não. Mas às vezes é um irmão, é uma irmã, é um parente. Tem que o esposo, a esposa. Para haver cura, às vezes tem que ter confissão. Não, mas já confessei para Deus. Amém. Falta confessar para quem agora? E aí diz, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Para serdes curados. Aí no final ele diz, muito pode por sua eficácia. Como é que diz em outras traduções? Por sua virtude, é? Alguém está com a corrigida aí? Não, 16, 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Irmãos, a Bíblia diz que a oração pode tudo. Não, não diz que pode tudo. A oração não pode o que Deus não quer. A oração não pode o que Deus não pode. Pastor, tem coisas que Deus não pode? Tem.
Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Mas a oração pode muito. Ela pode muito. Mais do que a gente imagina. Infinitamente mais. Ela pode muito para nós, que oramos por alguém, e ela pode muito para os outros, por quem nós oramos. E aí eu encerro com um vídeo que, interessante, foi me mandado ontem, eu só assisti hoje pela manhã. E esse vídeo é um médico cristão falando sobre o efeito da oração nos pacientes. Eu achei muito interessante. Porque a ciência, ela tenta demonstrar que a oração não tem efeito nenhum. Quando os cientistas fazem testes com oração, é porque eles querem mostrar que não tem efeito nenhum, mas eles sempre se dão mal, porque a oração mostra que tem efeito. Só que aí, alguns cientistas, alguns médicos dizem que não creem. Não, mas isso é o efeito placebo. A pessoa ora, aí ali ela acha que Deus está ouvindo, é que nem um medicamento de farinha, que você toma, acha que é remédio, aí se sente bem. A oração é assim. Mas aí ele pergunta, e quando a pessoa não sabe que estão orando por ela, e ela tem resultados melhores do que aqueles por quem ninguém ora? Aí o cientista não entende isso. E aí eu achei interessante, eu acho que vai dar para vocês ouvirem o áudio. Sou médico, sou neurologista, né? A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Os estudos, eles não vieram para comprovar que a oração, eles vieram pelo contrário. Vieram para tipo desqualificar a oração. Esse negócio aí, né, de oração, pronto, não dá remédio. E eles se surpreenderam. Por quê? Tinha muito um mito de que a oração ajuda a tua saúde. Isso não é mais discussão na medicina. O que era discussão na medicina era por que ela ajudava a tua saúde. Ela ajuda porque ela melhora o teu lobo pré-frontal. Ela ajuda porque ela é um efeito placebo. Você acha que aquilo ali vai dar certo e dá? Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Né? Eu não estou falando de Deus, eu estou falando de coisa física. Ciência. Em um grupo de 1000 pessoas, aquelas pessoas pelas quais se orava tinham um efeito maior do que aquelas por quem ninguém estava orando. A própria ciência tem descoberto o poder da intercessão. E a pergunta é, e nós? Até quando nós vamos deixar de usar este poder na nossa vida? Até quando nós vamos deixar de orar por pessoas, sabendo que Deus vai abençoar estas pessoas em algo e vai também, de alguma forma, nos recompensar? Vamos orar. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua misericórdia em nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que encontramos na Tua palavra acerca daqueles que oraram. Orar em si, Pai, já é uma grande demonstração de fé, orar por si. Mas orar pelos outros, Senhor, é algo ainda mais grandioso e que nós não queremos, Senhor, deixar de fazer, entendendo que não orar pelos outros é pecado. Se nós temos pecado contra Ti, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Pai, a Te obedecer. A orar inclusive por aqueles que nos fizeram ou ainda estão fazendo mal, porque este é o exemplo que o Senhor nos deixa.
Pai, crendo que o Senhor se agrada disso. E se o Senhor se agrada disso, isso com certeza também nos agradará. Muito obrigado, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos guie cada dia mais para que sigamos o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.